Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando novamente a nossa série de pílulas noturnas do nosso amado Evangelho, com todo carinho, que Jesus te abençoe, te inspire, né? Que a espiritualidade superior possa te envolver, né, com todos os recursos que você precisa para estar em paz e, com certeza, construir uma vida muito feliz. Pessoal, a partir de hoje, sempre que possível, nós vamos novamente gravar as pílulas noturnas do nosso amado Evangelho com o objetivo de responder perguntas. Como são muitas as perguntas que a gente recebe, e não é possível, né, responder a elas na pílula da manhã, nós vamos reservar o espaço da noite para as perguntas que você pode enviar direto para o nosso Instagram, inst.ricardomelo. Pois bem, hoje eu gostaria de começar respondendo uma série de perguntas que normalmente que tem a mesma base, né, mas encabeçada pela Natália Lage, né, uma pessoa muito querida que sempre nos envia questionamentos, em que não só ela, mas outras pessoas contam mais ou menos a mesma história. São pessoas que têm dificuldade de mudar, né, que falam que querem mudar, mas que têm medo de sair de situações conhecidas. Então são pessoas que acho que assim como eu e você, né, todos nós temos um pouco disso. Tem receio de mudar, receio do novo. Então, mesmo vivendo relacionamentos difíceis, mesmo vivendo situações com o corpo complicadas, muitas delas, inclusive, reclamando, né, que não conseguem ter energia para sair do lugar, embora saibam que necessitam, perguntam: o que eu posso fazer? Gente, para a gente vencer a inércia e vencer o comodismo, não tem outro jeito. A gente tem que começar a mudar de dentro para fora. Muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas esperam milagres. E o milagre, via de regra, quando a gente espera ele, a gente espera algo que aconteça de fora para dentro. Aí é que está o erro. Então a gente fica esperando que alguém venha e nos ajude, a gente fica esperando que um fato fortuito ocorra e nos beneficie. E quando você faz isso, você acaba colocando, olha que complicado, o poder de decisão da sua vida na mão de coisas externas. E acaba tirando de você o poder de mudar aquilo que precisa ser modificado. Aí as pessoas falam assim, mas Ricardo, quando eu não estou bem, eu não consigo mudar nada, não é? E eu entendo isso. Puxa vida, eu não tenho ânimo, Ricardo, para nada, é um desânimo profundo. O que eu faço? Primeiro passo, ore. Não há ninguém na face da terra, por pior que esteja, que não possa se esforçar um pouquinho, se realmente quiser melhorar, e fazer uma oração. Gente, a oração nos conecta com Deus. A oração quebra as barreiras das dificuldades energéticas que a gente vive. A oração quebra os preconceitos, rompe com a escuridão que nos separa da luz divina e nos coloca em contato direto com o Criador. Ore do seu jeito, com as suas palavras, mas ore, sabe? Você pode fazer a prece do Pai Nosso se você não estiver inspirado para orar. Você pode conversar com Deus de maneira espontânea, mas ore. A oração, gente, faz uma diferença muito grande. Por quê? Ela quebra, de certa forma, os grilhões psicológicos negativos que nos prendem ao passado. Mesmo que no momento que você ore a primeira vez, você não sinta grande mudança, tenha certeza. Se você orar com fé, vai ser o primeiro passo. Não vai ser o suficiente, mas é o primeiro passo para você começar a se libertar dessa sensação de angústia e de apatia que te impede de mudar. Segundo ponto, que eu acredito que vai te ajudar demais, além da oração, é ler uma boa página de algum livro que você goste. Tem tantos livros maravilhosos, você pode ler um livro sagrado que você goste bastante, o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez a Bíblia, ou o Alcorão, né, o livro Sagrado dos Mortos. Tem tantos livros interessantes, né, dependendo da sua crença, sutras. Eu sempre gosto de repetir isso aqui. Ou então, tem um livro, por exemplo, universalmente aceito em português, que as pessoas amam, chamado Minutos de Sabedoria, né, de Torres Pastorino. É uma maravilha! E quantas outras páginas, não é? Alviçareiras, gostosas a gente lê e nos faz tão bem. Eu, por exemplo, me lembro que quando eu estava triste, na minha adolescência, eu adorava ler Palavras de Vida Eterna, um livro de Emmanuel que eu guardo com carinho até hoje, que me acompanhou e me acompanha durante muito tempo. Outro livro que eu gostava muito de ler era Cirurgia Moral, né, do Espírito Lancelin, por João Nunes Maia, belíssima obra também. Então, assim, você vai encontrando, né, as obras que você gosta. Então, isso ajuda, porque você pode não estar bem, mas você lê uma página, ela te coloca para cima. E naquele momento, você pode passar para o terceiro passo, que é visualizar a mudança.
Às vezes, gente, eu concordo com você que agir no mundo concreto é difícil porque internamente a gente se vê imobilizado, né? A gente se vê com um problema que nos incomoda, entende? Mas se você for capaz de visualizar a sua mudança, exatamente projetando mesmo na sua mente, você fazendo aquilo que você não conseguia, dando um passo após o outro, eu tenho certeza que se você fizer isso 1, 2, 3 dias, depois de conversar com Deus, depois de ler uma página que realmente te coloque para cima, você vai sentir vontade de dar o primeiro passo no mundo real. E é assim que as coisas começam. Sabe, gente, não adianta você ficar esperando o mundo mudar para que você mude. Nós mudamos e o mundo acaba mudando junto com a gente também. Nós sabemos que é um grande desafio para todos nós, mas quando nós fazemos a nossa parte, com certeza o mundo começa a mudar também. Então vamos lá, mãos à obra, nada de ficar se queixando e reclamando das coisas que você não tem ao seu redor. Nosso amado Evangelho nos estimula a fazer a nossa parte, não é? A bater para que a porta se abra, buscar para que a gente possa achar e, acima de tudo, confiar que se a gente pedir a Deus, nós vamos obter, tá bom? Então, luz a todos vocês, né, que estavam com essa dúvida, que eu tenho certeza que Jesus já respondeu. A gente está aqui só relembrando esses ensinamentos maravilhosos do Cristo e que você possa fazer as mudanças acontecer na sua vida, dando o famoso e importante primeiro passo, tá bom? Luz e paz ao seu coração, que Deus te abençoe com todo carinho. E a gente está aqui com tanta alegria em Salvador, né, para a nossa primeira palestra local, falando do Evangelho. Vai ser muito bom esses dias aqui nessa cidade maravilhosa. Que Deus abençoe vocês. Amanhã de manhã a gente volta com a nossa pílula do nosso amado Evangelho matutina. E vocês já sabem, a partir de hoje, quer enviar sua dúvida, o seu comentário para essa pílula noturna, entra lá no Instagram, inst.ricardomelo. Entra, curte, segue e começa a acompanhar todo esse processo e a gente vai estudar juntos com todo carinho. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima noite. Muito obrigado por tudo, viu? Por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho e sempre por estar aí com todo carinho nos acompanhando. Jesus te abençoe e você já sabe, até breve, até muito, muito breve.